Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júnior, sou formado em farmácia, tenho mestrado em farmacologia e atualmente faço doutorado em farmacologia. E hoje a gente vai iniciar aí um vídeo sobre como estudar literatura para o Enem. Então, anteriormente, eu já fiz aí para vocês um vídeo explicando de forma muito resumida como é a forma mais rápida e mais proveitosa de se estudar linguagens e suas tecnologias. Entretanto, eu senti a necessidade da gente falar um pouquinho mais sobre a parte de literatura, porque é necessário que o estudo ele seja um tanto diferenciado, tá bom? Então, vamos primeiro entender o porquê que é diferenciado. Então, a diferença, pessoal, ela vai se dar justamente devido à questão dos conteúdos que nós temos em literatura. Então, basicamente, dentro do contexto do Enem, eu tenho duas vertentes de questões que podem aparecer. Nós temos tanto as escolas literárias, como nós também temos questões voltadas para a interpretação de texto. Então, há formas diferentes da gente desenvolver as competências para conseguir vencer, conseguir ganhar uma questão desses tipos aí, tá certo? Então, em relação às escolas literárias, o que é que vai acontecer? A gente tem que estudar mesmo. Não dá para a gente fazer como se faz com língua portuguesa normal aqui no Enem, tá? A gente vai ter que realmente ver aulas, a gente vai ter que realmente ter uma técnica para estudar as escolas literárias. E aí, qual é a técnica que eu recomendo? É a técnica de maratona. Então, basicamente, vocês vão escolher um período de tempo aí, cerca de um mês, talvez, quem sabe 20 dias, para pegar todas as aulas que tem aí sobre escolas literárias e vocês estudarem, maratonarem mesmo, tá bom? E por que que é importante que vocês assistam essas aulas? Porque cada escola literária terá um tipo de característica específica, assim como também tem um contexto histórico específico para a gente poder compreender sobre aquelas produções da época. Então, a gente tem que realmente estudar para poder conhecer esse contexto histórico e também para poder conhecer as características de cada uma. Uma vez que nós vamos estudar várias aulas, a uma atrás da outra, se possível, eu recomendo que vocês trabalhem com resumos. Algumas pessoas são contra, dizem que perde muito tempo, mas, na minha opinião, eu prefiro fazer realmente um resuminho dos principais pontos, das principais características e do contexto histórico daquela escola literária, do que, por exemplo, eu esquecer algum assunto e eu ter que sair procurando resumo na internet, eu ter que assistir novamente a aula, então eu não gosto disso. Eu prefiro ter meu material e aí eu vou só complementando quando eu acho necessário. Lembrando que resumo não é para ser uma coisa bonita ou maravilhosa, tá? Tem que ser simplesmente informativo e fácil de você encontrar ali os principais pontos. Então, coloquem isso na cabeça, de construir resumos que sejam diretos e que tenham aí as principais características de cada escola, assim como também o contexto histórico. Depois de cada aula, vocês podem já resolver exercícios. Então, geralmente, nos cursinhos online, também nos cursinhos presenciais, né, a gente tem ali apostilas que vão conter aí exercícios. Então, vocês podem fazer da seguinte forma: ou vocês fazem um exercício assim que vocês assistem a aula, porque está bastante fresco, ou então vocês podem, sei lá, hoje eu quero assistir 3 aulas. Então, vocês assistem as 3 aulas hoje e amanhã, por exemplo, ao invés de continuar assistindo aulas, vocês podem fazer somente exercícios sobre aquele tema específico. Eu recomendo que, por assunto, vocês façam de 5 a 10 questões. Não precisa fazer tipo 20, 30, 40. Até porque muita coisa vocês vão esquecer depois. Então, se eu tenho 20 questões na lista, eu vou fazer 5 e 15 eu vou deixar para fazer quando eu for revisar em outros momentos, tá certo? Então, vocês podem trabalhar assim. Então, basicamente, a parte da escola literária, eu vou maratonar a aula, vou fazer resumos com os principais pontos e vou ter ali os meus exercícios justamente para aferir, para verificar se eu estou compreendendo aquilo que eu estudei. Já em relação à interpretação de texto, é um pouco mais tranquilo. Basicamente, a interpretação de texto ela vai se dar por meio de leitura. Então, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre como o hábito de leitura vai ajudar você a passar no Enem. Vou deixar aqui para que vocês possam assistir também, tá certo? Então, interpretação de texto, pessoal, é muita leitura.
Então, eu recomendo que vocês tentem aí ler de 15 a 30 minutos por dia, de preferência livros que também possam ser utilizados na redação. Então, livros que tenham informações e problemáticas sociais. É bem interessante porque a gente aproveita, né? E aí, quanto mais eu faço esse processo de leitura, maior vai ser a minha capacidade de interpretação, maior a minha capacidade de observar nuances, observar ali um detalhe no texto que nem todo mundo vai conseguir pegar na primeira leitura, mas como eu estou acostumado a ler, eu vou conseguir observar isso de forma mais facilitada. Então, tudo isso tem que ser questionado e feito pela gente. E, pessoal, exercícios, tá? Então, interpretação de texto, a leitura e exercício. Então, vocês já podem inclusive pegar, né, as apostilas com os exercícios. Não precisa vocês irem assistir a aula de interpretação de texto, não é necessário. A única situação em que pode ser necessário vocês verem uma aula, uma apostila, procurar alguma coisa, é se houver algum conceito muito específico que vocês não saibam e que realmente foi imprescindível para resolver uma questão. Aí é interessante procurar. Caso não, não precisa disso. Então leiam aí os livrinhos de vocês e façam os exercícios, tá certo? E aí, para finalizar, tanto para escolas literárias como para interpretação de textos, eu vou voltar a falar aí de provas antigas. Então, gente, não tem para onde correr. Provas antigas, tá certo? Vocês têm que fazer essas provas para justamente verem o nível das questões, para tentar se acostumar com a banca, para ver o que é que a banca mais pergunta, mais cobra. Então, é muito comum que o Enem, ele de vez em quando, traga alguns tipos de conceitos ou situações repetidas na prova de linguagens, assim como nas outras também. Então, é muito legal que vocês façam esse exercício de analisarem as questões e verem se realmente vocês estão conseguindo responder elas de forma correta. E aí, ao detectar o erro, vocês vão ver, eu estou errando por falta de questão conteudística, por causa de um conceito que eu não conheço, ou será que é porque eu não estou sabendo interpretar direito? Então, essa visão vocês só vão conseguir construir com prova, porque é uma coisa muito pessoal, muito íntima, né? Cada pessoa vai ter suas facilidades, suas dificuldades, então é importante que vocês façam aí esse tipo de treinamento, tá bom? Então, gente, é basicamente isso. Curtam, compartilhem esse vídeo e também se inscrevam no canal para ajudar aqui o professor a crescer a cada dia mais e para que também essa informação possa chegar a outras pessoas que dela necessitam, tá certo? Então, gratidão. Até a próxima.